Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 27 de janeiro. Nós estamos na terceira semana do tempo comum. E nesses próximos 3 dias vamos ler textos do capítulo 4 de Marcos, o discurso em parábolas. Hoje, os versículos 21 a 25. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção naquilo que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais, e do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como percebemos, há duas imagens fortes nos ditos de Jesus: a imagem da lâmpada e a imagem da medida. Então, os versículos 21 a 23, temos a imagem da lâmpada e depois Jesus alarga o raciocínio para aquilo que está escondido ou oculto e aquilo que é manifesto, aquilo que vem à luz do dia. Depois, nos versículos 24 e 25, encontramos a imagem da medida. Essa medida, em grego se diz modios. Essa medida era uma medida utilizada na zona rural. Aqui no Nordeste, por exemplo, antigamente se utilizava uma medida chamada cuia. A cuia geralmente era de 9 litros. Módios era uma espécie de cesto de medida utilizada para cereais. Inclusive era utilizada para a medição dos cereais, para o pagamento do dízimo. No versículo final, Jesus então tira conclusões a partir da temática da medida. A quem tem, será dado mais ainda; a quem não tem, até mesmo aquilo que tem será tirado. Vamos então refletir um pouquinho sobre esses dois blocos de ditos e sentenças. Então, são ditos, sentenças, ditas por Jesus e reelaboradas por Marcos, em meio ao discurso em parábolas. O que é que está por trás do discurso em parábolas? Revelar ou ocultar. Deus revela o seu mistério, mas nem todos são capazes de acolhê-lo, de entendê-lo, de desvelá-lo. Por quê? Porque estão demasiadamente fechados, empedernidos, cheios de soberba, cheios de autossuficiência, de arrogância e de empáfia. Quem tem essa atitude não pode compreender as imagens que Jesus utiliza. Jesus começa com a imagem da lâmpada. É uma imagem típica de uma casa palestinense. A casa palestinense era iluminada à noite com uma lamparina de azeite de oliva. A gente pode imaginar e dizer assim: hoje o azeite de oliva é muito caro, como é que eles utilizavam azeite de oliva nas lamparinas? Ora, era o único óleo que eles conheciam lá em Israel. Portanto, as lamparinas eram movidas a azeite de oliva e elas eram colocadas num candelabro, num lugar mais alto, para iluminar todos aqueles que estavam na casa. Jesus então diz com muita tranquilidade: ora, ninguém acende uma lamparina
para colocá-la debaixo de um caixote, debaixo de um cesto, debaixo daquela medida utilizada na zona rural para medir grãos, o módios. Também ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo da cama, é óbvio. Acende-se uma lamparina para se colocar num lugar alto e assim ela pode brilhar para todos e iluminar a todos que estão na casa. Quem é essa lamparina? O que é essa lamparina? A lamparina, a luz, em primeiro lugar, é o próprio Cristo. É o evangelho que Jesus anuncia. É o mistério do reino de Deus. É a palavra do evangelho que está no mundo para iluminá-lo. Podemos lembrar da grande temática do segredo messiânico no evangelho de Marcos, não vem ao caso agora. No fundo, o reino de Deus está se revelando. A palavra de Deus é luz e atinge também a esfera pública. Aqui temos a grande temática da presença pública da igreja. Então, aquilo que está oculto, a palavra de Deus, o segredo de Jesus, da identidade profunda de Jesus, o mistério do reino que está oculto para manifestar-se. Por trás desse segredo, fundamentalmente, está Deus. E aí nós somos convidados a refletir também sobre a presença dos cristãos no mundo, na família, na comunidade eclesial. Que tipo de presença nós somos? Espalhamos mais ainda a luz de Deus ou abafamos e colocamos o cesto cobrindo a lamparina para que ela se apague? E quando uma lamparina se apaga, quem já morou na zona rural sabe, sai dela uma fumaça fedorenta. O evangelho é frescor, o evangelho é perfume, o evangelho é esta flor sem defesa que vai perfumando a nossa vida, os nossos caminhos. E esta luz está no mundo para iluminar. E nós somos também portadores dessa luz, sem presunção, sem arrogância, sem falsa modéstia, sem orgulho e autossuficiência, mas a nossa presença no mundo deve ser uma presença de luz. Uma lamparina posta no candelabro, no candeeiro, no ponto alto, para que ilumine a todos. Sem pretensões maiores, mas é a palavra de Deus, é o mistério do reino de Deus que está no mundo para iluminar. Então a primeira parte trata desse mistério do reino, o mistério da palavra, que é a presença de Deus que ilumina, também por meio de nós, sem nenhuma presunção da nossa parte, mas também sem nenhuma falsa modéstia. A presença do cristão no mundo é presença que ilumina. E aqui aparece este elemento bonito da presença pública do Evangelho. A segunda parte dos ditos de hoje, versículos 24 e 25, trata da imagem de uma medida. É bonito como Jesus conclui a primeira parte, versículo 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. É quase engraçado, porque todo mundo tem ouvido, mas nem todo mundo tem ouvido para ouvir. Isto é, o que está em jogo, na verdade, é a nossa capacidade de acolhimento do mistério, a nossa capacidade de acolhimento da palavra de Deus. Ouvidos que são capazes de ouvir, ouvidos que são capazes de serem direcionados para o melhor do reino que nos é proposto por Cristo. E aí, a segunda parte começa também com uma advertência de Jesus. Prestai atenção naquilo que ouvis. Muita gente nem ouve a parábola do semeador. A semente é comida pelos pássaros no caminho. Tem gente que ouve, mas não presta atenção e as preocupações do mundo tomam conta. Falta raiz profunda. Quando inicia o sol, a plantinha queima e morre entre os espinhos. Prestai atenção ao modo com que ouvis. Todo mundo tem ouvido, mas nem todo mundo tem ouvido para ouvir.
Perguntemo-nos então qual é a nossa atitude, como nós escutamos a palavra de Deus e como permitimos ou não que essa palavra frutifique em nós. A medida que Jesus propõe é exatamente a medida da abertura ou a medida do fechamento. A medida é a imagem forte e Jesus fala do contato com a palavra de Deus, que é luz experimentada, e quem experimenta a luz experimenta a ação de Deus. A matemática de Deus é meio esquisita, é meio estranha. Há quem tem abertura para ouvir, para acolher a palavra, Deus dá mais abertura ainda. Quem tem abertura para acolher a palavra, Deus oferece a sua graça e a palavra frutifica, produz frutos em abundância. São os presentes amorosos de Deus. Aqui está toda a riqueza, toda a docilidade de Deus. Nós dizemos com tanta beleza: guarda a palavra e ela te guardará. São Francisco de Assis já nos dizia tantas coisas bonitas nesse sentido. Quem doa e quem se doa, na verdade, enriquece. Quem se doa, na verdade, recebe. Quem ensina, na verdade, aprende. Empobrece, de fato, quem se fecha. No seu egoísmo se fechou. Esta era a atitude dos doutores da lei e dos fariseus. Pobres empobreceram porque se fecharam na sua arrogância, inchados de saber, na sua autossuficiência. Com a medida com que medirmos, também nós seremos medidos. E a medida de Deus é a medida transbordante da graça. Quem se abre para acolher a palavra, para acolher o mistério do reino, a graça de Deus é oferecida. E assim transbordamos e produzimos frutos em abundância. Esse é o meu objetivo quando eu comecei esse projeto aqui todo dia em torno da palavra do Santo Evangelho. Ajudá-los, partilhar um pouco a minha experiência e ajudá-los para que, na abertura à luz de Deus, na abertura à graça da palavra, na abertura a essa experiência bonita do amor e do mistério de Deus, possamos produzir cada vez mais frutos de vida. Quem se abre, quem se doa, na verdade, enriquece, porque recebe graça sobre graça e produz frutos em abundância. Quem se incha de orgulho, empobrece. E até mesmo aquilo que julga ter, perde tudo, porque o egoísmo e o fechamento nos leva à derrota, à destruição da alegria de viver, da alegria de servir, da alegria de iluminar. Seja luz, meu irmão, minha irmã, mas seja uma luz não presunçosa, não arrogante, não autossuficiente. Uma luz tênue, sensível, delicada, que vai iluminando os caminhos, prateando as veredas da nossa história. E aí fazemos o percurso com o mistério de Cristo, que vai sendo revelado em nós. Um abraço a você, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.